Boa noite a todos. Muito obrigada por terem aceito o convite da Junta de Freguesia de São Domingos de Reina para celebrarmos o Dia da Europa. Este dia é comemorado para festejar a paz e a unidade do continente europeu. A data assinala o aniversário da Declaração de Schuman. Para os mais novos e para os mais esquecidos, relembramos que Robert Schuman era Ministro dos Negócios Estrangeiros de França a 9 de maio de 1950. Na sua declaração, Schuman propunha a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com vista a instituir um mercado comum do carvão e do aço entre todos os países fundadores. A SECA teve como países fundadores França, a República Federal da Alemanha, Itália, os Países Baixos, a Bélgica e o Luxemburgo foi a primeira de uma série de instituições europeias supranacionais que deram origem à atual União Europeia. Para Robert Schuman, esta nova forma de cooperação política na Europa tornaria impensável uma guerra entre os países europeus. Uma das frases que lhe ficou célebre foi: "A paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criativos que estejam à altura dos perigos que a ameaçam." Para dar as boas-vindas, chamo ao palco o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Reina, Fernando Ferreira Marques. Boa noite a todos. Queria começar por agradecer ao dono da casa, ao Sr. Presidente da Direção do Grupo Recreativo e Dramático 1º de Maio de Tires, meu caro José Lourenço. Muito obrigado a si e a toda a sua direção pela disponibilidade permanente que tem em pôr estas vossas instalações ao serviço da nossa comunidade. Bem-ajam por isso mesmo. Sr. Vereador Nuno Piteira Lopes, Sr. Vereador Francisco Crai, Srs. Presidentes da Junta, Sra. Provedora da Santa Casa da Misericórdia, Sr. Presidente da Direção da Associação Empresarial da Região de Lisboa, do meu caro amigo Dr. Rui Rego, Senhoras e Senhores Professores, Senhores Presidentes das coletividades da nossa freguesia, Senhores Membros das Direções das IPSS da nossa freguesia, minhas caras e meus caros colegas do Executivo, caros e caras trabalhadores da Junta de Freguesia, muito obrigado pelo esforço e dedicação e pelo trabalho extraordinário que fizeram para conseguir termos este evento aqui hoje. Caros vizinhos, estamos hoje aqui para falar da Europa, da nossa Europa. Passados 38 anos da nossa integração na União Europeia, faz sentido, em particular para a minha geração, a geração de 60, fazer um balanço desta adesão, do posicionamento da Europa no passado e nos tempos mais recentes e, com especial relevo, pensar o que queremos para o futuro. Quando decidimos aderir e fazer parte da Europa, era para todos nós um desígnio. Era para muitos de nós o futuro, algo em que acreditávamos e pelo qual estávamos dispostos a lutar. Ao longo destes anos, a Europa teve momentos altos, momentos menos felizes, mas demonstrou sempre que o caminho da União dos Estados-membros era o caminho certo. Uma Europa unida era a resposta mais eficaz para que as crises profundas, fossem elas económicas, sanitárias, sociais ou militares, como experienciámos muito recentemente. Como Europa, juntos somos mais fortes para manter a coesão do continente europeu, defender as nossas fronteiras, fomentar a integração de todos os países europeus é também garantir a defesa dos valores fundamentais que solidificaram as nossas raízes e que importa mesmo muito, garantir às gerações futuras. Juntos, promoveremos a manutenção dos Estados europeus democráticos e queremos que sejam neles garantidos o primado da pessoa humana, a liberdade de imprensa
e dos órgãos de comunicação social, o acesso ao ensino do básico ao universitário, a utilização sustentável e circular dos recursos, a inovação, a investigação e o desenvolvimento tecnológico, a criação de empresas e de novos empregos, e tudo isto continua a ser o nosso desígnio e algo pelo qual continuamos a acreditar e a defender. Porque a liberdade e a democracia nos últimos anos têm sido ameaçadas na nossa Europa e temos exemplos na Hungria, na Polónia e também mais recentemente em Espanha, com restrições, condicionamentos e retrocessos de direitos que há muito já julgávamos conquistados. A decisão unânime da Europa na defesa da Ucrânia, após décadas de desinvestimento nas estruturas militares dos países membros, foi um excelente sinal de esperança. A propósito de democracia, houve hoje um primeiro-ministro europeu que alertou para que as ameaças do populismo à democracia no continente europeu, sublinhando a importância de ter presente as lições da história europeia do século XX. Pois eu aproveito este fórum para transmitir publicamente a esse primeiro-ministro que a falta de responsabilidade, de autoridade, de respeito, de confiança e de credibilidade na governação do Estado geram naturalmente desconfiança nos povos e confiança nos populismos. Por último, e não menos importante, deixo-vos uma interrogação. O que se teria passado em Portugal se o Primeiro-Ministro fosse Passos Coelho e tivesse mandado os serviços secretos ou os serviços de informação e segurança do Estado à casa de um cidadão buscar um computador? O que se passaria? Meus queridos amigos, no entanto, até hoje ficamos sem saber o que se passou. O dia hoje é da Europa e o que se passou, em conclusão, é que a nossa Europa é uma história bem-sucedida. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Quero começar por vos apresentar os nossos convidados. Para apresentar o livro Europa, onde chegamos, para onde vamos, o Presidente da nossa Europa, Dr. Carlos Coelho, foi deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu e foi membro do Governo de Portugal no Ministério da Educação. No Parlamento Europeu destaca-se o seu trabalho na Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, sobretudo na área de Schengen e da liberdade de circulação. Foi presidente da Juventude Social Democrata e presidente da Assembleia Geral do Conselho Nacional de Juventude. Foi ainda presidente da Associação Luso-Atlântica de Jovens Quadros Políticos, ligados à NATO, entre 1988 e 1992. Foi também presidente do Conselho de Administração do Instituto Sá Carneiro e seu membro fundador. Integra hoje o seu Conselho Geral. É autor, coautor e coordenador de vários livros, sobretudo associados a assuntos europeus, de onde se destaca o livro Europa de A a Z, Dicionário de Termos Europeus. Gostaria de chamar ao palco o Presidente da nossa Europa, Dr. Carlos Coelho, para nos apresentar o livro Europa, onde chegamos, para onde vamos. Senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado por estarem connosco neste dia, nesta noite, em que celebramos o Dia da Europa. E cabe-me apresentar-vos este livro, Onde Chegamos para Onde Vamos, que graças à colaboração com a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, cujo Presidente Fernando Marques agradeço a espetacular colaboração, ser-vos-á oferecido no final desta sessão. É um livro de testemunhos, porque a nossa Europa da diversidade também corresponde
a um conjunto de diversas opiniões, quer sob o ponto de vista temático, quer sob o ponto de vista da construção teórica. Nós temos neste livro, que é prefaciado pela Presidente do Parlamento Europeu, pela Roberta Metsola, textos mais virados para o passado, outros mais virados para o presente e outros mais virados para o futuro. Temos, por exemplo, um texto sobre os 30 anos do mercado interno, para assinalar esta efeméride, da autoria do Paulo Almeida Santo. Temos sobre os 20 anos do euro, do diretor do ECO, António Costa. Temos um texto meu sobre os 25 anos de Schengen. Mas temos textos sobre a atualidade europeia, desde logo sobre o PRR, o que é que correu bem, a opinião de Margarida Marques, deputada socialista, e o que é que corre mal, da responsabilidade do deputado José Manuel Fernandes, do PSD. Temos o balanço do Ano Europeu da Juventude, feito pelo Presidente do Conselho Nacional de Juventude, Rui Oliveira, um texto atual sobre o combate à corrupção, da responsabilidade de Ana Gomes, e um texto sobre como comunicar a Europa, da responsabilidade da Rebeca Abcacis. E também temos textos muito mais virados para o futuro. Um texto sobre a Europa da defesa e da segurança, tão atual neste momento em que se discute a reação europeia à invasão da Ucrânia pela Rússia, da responsabilidade da Raquel Vaz Pinto. Um texto sobre a transição ambiental, da Lídia Pereira, deputada ao Parlamento Europeu, e sobre a transição digital, de uma outra deputada, uma deputada búlgara, Eva Maidel. Para aqueles que, e com razão, fazem sempre o apontar do dedo ao equilíbrio de género, é uma edição que respeita bem, nos seus contributos, este equilíbrio de género. No prefácio, a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, recorda que olhar para os últimos 10 anos, e fala da crise da dívida soberana, das crises migratórias, do Brexit, da crise pandémica, da invasão da Ucrânia, é falar de uma realidade que muitos comentadores celebrizaram pelo mundo das policrises. Nós estamos hoje confrontados com crises permanentes. Mas a verdade é que, a despeito das crises, a Europa continua a ser um património comum e uma fonte de esperança. É isto que a nossa Europa quer, sobretudo, assinalar, e que hoje assinalamos, com o privilégio de um painel, com o António José Seguro, com a Assunção Cristas, moderado pela Maria Flor Pedroso, que eu quero agradecer o facto de se terem associado e estarem aqui connosco esta noite. Porque uma coisa é certa para aqueles que, como nós, acreditam na Europa, é que este é um património que temos que defender. E para aqueles que acham que o que é adquirido é permanente, temos que recordar que os tempos insólitos que vivemos são não apenas desafiantes, mas colocam-nos esta responsabilidade. Se acreditamos que algo é bom, temos que lutar por isso, porque a capacidade daquilo que é adquirido deixar de ser no dia seguinte, infelizmente é muito grande, com os atentados que nós vemos à democracia e com o emergir de forças mais radicais e discursos mais populistas. Por isso conto também convosco, aqueles que são pró-europeístas, para defender estes valores. A nossa Europa significa que a Europa é nossa e por isso temos que defendê-la. Muito obrigado e muito boa noite. O debate que se seguirá conta com 3 personalidades conhecidas e respeitadas da política portuguesa. Assunção Cristas é doutorada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, onde é professora associada e distribui a sua atividade académica entre a licenciatura em Direito e a coordenação do mestrado em Direito e Economia do Mar, onde ensina Ocean Policies. Integra a Sociedade de Advogados Vieira de Almeida desde 2022, onde é responsável da Plataforma de Serviços Integrados Environmental, Social and Corporate Governance e da área Ambiente, na qual se inclui o mar e a agricultura. Foi deputada na Assembleia da República, foi presidente do CDS-PP entre 2016 e 2020. Foi ainda vereadora da Câmara Municipal de Lisboa entre 2017 e 2021. Nasceu em Luanda, em 1974, é casada e mãe de 4 filhos.
Gostaria de chamar ao palco a Sra. Doutora Assunção Cristas. António José Seguro é mestre em Ciência Política pelo ISCTE e licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa. Foi secretário-geral da Juventude Socialista entre 1990 e 1994. Deputado na Assembleia da República, integrou o 13º e 14º Governos Constitucionais, tendo sido ministro adjunto de António Guterres entre 2001 e 2002. Foi eurodeputado, tendo sido coautor do relatório do Parlamento Europeu sobre o Tratado de Nice e o futuro da União Europeia. Voltou à Assembleia da República, onde liderou a bancada parlamentar do PS e presidiu as comissões parlamentares de Educação, de Ciência e de Assuntos Económicos, Inovação e Energia. Coordenou o processo de reforma do Parlamento em 2007. Em 2011, assumiu a liderança do Partido Socialista, sendo o 7º secretário-geral. Nasceu em Penamacor, em 1962. É casado e pai de 2 filhos. Gostaria de chamar ao palco o Sr. Dr. António José Seguro. Como moderadora deste debate, contamos com a presença de Maria Flor Pedroso. Foi uma das fundadoras da rádio TSF, repórter, enviada especial, editora de noticiários e repórter parlamentar. Em 2003, foi editora de política da Antena 1, com a condução de uma entrevista política semanal e coordenação editorial de todas as eleições até 2018, incluindo debates eleitorais. De 2007 a 2012, apresentou o programa de análise política semanal da sua autoria Hora de Fecho, na RTPN e na RTP Informação. Foi a primeira mulher a ser nomeada diretora de informação da RTP, cargo que ocupou durante 2 anos. Gostaria de chamar ao palco a Sra. Doutora Maria Flor Pedroso. Ora, muito boa noite e queria, em primeiro lugar, agradecer ao Carlos Coelho, que é uma pessoa que, nos últimos 3 anos, porque o programa que fazemos em conjunto tem 3 anos, faz agora, tenho tido o prazer de, todas as semanas, falar com ele sobre os assuntos da atualidade e não sei porquê, de facto, vocês não têm feito parte da atualidade do Geometria Variável. Nós estamos aqui hoje para falar da Europa e para falar deste livro. É interessante que a primeira coisa que eu notei, não sei se era gralha, senão, que é onde chegamos ou onde chegamos. Ou seja, falta ali um acento no A ou não falta acento no A. E, portanto, antes ainda de perceber, enfim, sabemos todos o momento que estamos a viver na Europa, estamos numa guerra, viemos de uma pandemia, antes tínhamos tido uma crise das dívidas soberanas. De certa maneira, é comum dizer-se que a Europa aprendeu um bocadinho da crise das dívidas soberanas para a pandemia, porque pelo menos não fez aquela divisão entre o Norte e o Sul que em 2010, 2011 aconteceu, como sabemos. Há aqui uma circunstância interessante, é que a Assunção Cristas ainda não tem experiência europeia, o António José Seguro já teve, quem sabe poderá voltar a ter, e a Assunção também estrear-se. Temos eleições daqui por 1 ano e, portanto, o que eu gostava de talvez calar-me e começar pelas senhoras, como é óbvio, como é que vê a Europa nos próximos 5 anos? Temos eleições daqui por 1. Para lá do perigo dos populismos, há o perigo das pessoas não votarem, que nas eleições europeias esse é um dos maiores perigos, é que as pessoas já votam pouco nas outras, nas europeias ainda mais, e, portanto, que a Europa é que vê para os próximos 5 anos? No fundo, é o desafio que este livro
e que o Carlos me pediu falar da Europa para a frente. Entretanto, se puderem não se esquecer daquilo que eu fui dizendo, era bom. Muito obrigada, Maria Flor. Queria agradecer o convite para estar aqui e a quem nos recebe na sua casa, portanto o Carlos Coelho pelo convite e o Fernando por nos receber e por fazer também possível esta noite e também cumprimentar o António José Seguro, com quem acho que nunca me tinha cruzado assim e, portanto, é uma novidade desta noite europeia. Então, respondendo ao que diz, os desafios de facto da Europa são muito grandes. Nós olhamos tipicamente para a parte menos positiva da Europa e temos sempre coisas para apontar o dedo. Eu gosto de olhar para a Europa como de facto um projeto de grande sucesso, com coisas extraordinárias que nós não encontramos noutras partes do mundo, e a Europa ainda continua a ser, pelo menos é a minha visão, e eu acho que não errarei muito, o sítio mais seguro e melhor para se viver, com mais solidariedade. Nós às vezes olhamos para partes do globo mais, se calhar, desafiantes e enérgicas e achamos que a Europa está um bocadinho envelhecida e um bocadinho, enfim, preguiçosa, mas a verdade é que quando comparamos sobre o que significa ser bem-sucedido num lado ou no outro, a ser capaz de atingir alguma coisa de um lado ou do outro, percebemos que na Europa há um contraponto, se calhar dessa falta, talvez, de algum fervilhar, há como contraponto uma grande solidariedade. Isso faz parte do projeto europeu e acho que deve ser sempre realçado, para além da paz, e este momento que nós estamos a viver mostra-nos como isto, que às vezes é tão pouco valorizado, é extraordinariamente importante e é o início de tudo. E nunca se pode dar como garantido. E, portanto, de facto, nós vivemos muitas décadas com paz, enfim, houve pontualmente guerras, também não na União Europeia, mas nas margens da União Europeia, mas essas guerras, e agora estamos a viver outra que nos afeta diretamente, mostra como este é um valor em si que merece todo o empenho e todo o trabalho. E, portanto, respondendo à sua pergunta, o primeiro desafio para a Europa a 5 anos é manter-se enquanto projeto de paz e de desenvolvimento e de solidariedade. E isto não é pouco. Num tempo de muitos centros fervilhantes, em crescendo, e aqui o tema populacional e demográfico é central. De facto, a Europa é um continente muito envelhecido, com um grande desequilíbrio demográfico, e isso traz por si todo um conjunto de temas com muita particularidade e com muitos desafios. E, portanto, conseguir ter um projeto que, neste contexto de um mundo com muitos interesses, com muitos polos de desenvolvimento, com zonas muito intensas de progresso, e nós, que já fizemos muito desse progresso e, portanto, atingimos um patamar de bem-estar que é difícil superar, mas ainda assim continuamos a ter desafios, temos que cuidar dos valores principais. E esses eu acho que são a paz, em primeiro lugar, o desenvolvimento económico e a solidariedade. Muito bem. António José Seguro, a mesma questão. Bem, em primeiro lugar, muito boa noite. Dizer que é um enorme prazer fazer parte deste painel, onde, como o Carlos Coelho observou, há igualdade de género, como já repararam, não é? Sinais dos tempos, não é? Geralmente não seria o meu género a fazer este reparo, mas hoje, sinais dos tempos, é o meu género a fazê-lo. Dizer que é um gosto estar neste painel, é a primeira vez com a Assunção Cristas que nos encontramos para debater este tema da Europa, e com a Maria Flor Pedroso, também é um gosto enorme. De facto, não temos feito parte, ou pelo menos eu não tenho feito parte da atualidade nos últimos tempos, mas gosto de seguir bons profissionais e bons profissionais na comunicação social. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Junta, os seus vereadores, enfim, um cumprimento geral a todos, e julgo que houve um pequenino erro no currículo do Carlos Coelho, porque não ouvi dizer que foi eurodeputado. Tanto quanto eu percebo, é ou vai ser proximamente eurodeputado, não é? E isso é um sinal de esperança. Porquê? Porque nós gostamos de ter na Europa e no Parlamento Europeu europeus convictos, com ideias, com causas. Podemos discordar deles aqui ou ali,
mas ter gente decente na vida pública e gente no Parlamento Europeu a lutar por causas, por valores e por princípios e que dignificam o nosso país é naturalmente um motivo de orgulho, mesmo para pessoas que vêm de campos políticos diferentes. E eu quero cumprimentar o Carlos Coelho fazendo esta anotação ao seu currículo e, em segundo lugar, também dirigir-lhe a ele, como Presidente da Associação Nossa Europa, todo o trabalho, o labor e a inteligência que ele põe e que, no fundo, é ele o responsável deste nosso encontro aqui esta noite. A pergunta é mais fácil de fazer do que a resposta que sugere. Eu concordo muito com a parte final do que disse a Assunção Cristas, porque é preciso que a Europa continue a ser uma Europa de valores. Que a Europa continue a ser um projeto generoso, como foi para as nossas gerações. E os tempos não tão fáceis. E se é verdade que há pouco o Carlos Coelho disse, e bem, que não podemos dar por adquirido, eu diria coisas, não é? Mas tão importantes como a Europa, ou como a democracia, nós temos que todos os dias lutar para relembrar esses valores, para os traduzir na prática e, sobretudo, para, em nome desses valores, resolver os problemas concretos das pessoas. Não há nenhum projeto político que consiga vingar se não tiver o apoio popular. E não há ninguém que se identifique com um projeto político se esse projeto político não responder aos seus problemas concretos. E quando eu olho para o século passado, como europeu, eu envergonho-me da primeira metade e encho-me de orgulho da segunda metade do que foi a Europa no século passado. Porque a primeira metade foi uma metade de guerra, de fome, de miséria, de destruição. Milhões de pessoas que foram mortas só porque eram diferentes. Na segunda metade, fruto muito desta ideia de Robert Schuman e de outros fundadores, houve paz, houve prosperidade, houve desenvolvimento económico, houve progresso social, houve democracia, cada vez mais democracia. E quando nós julgávamos que íamos caminhar neste caminho, com engulhos, com pedras, o que é certo é que nós entramos num novo século, onde, parece de um momento para o outro, saíram os diabos todos e os demónios todos. São as crises, as policrises que já foram aqui referidas. É o recuo democrático, quando se julgava que vinha aí uma quarta vaga democrática com a Primavera Árabe. É um retrocesso em direitos, mesmo em Estados que fazem parte da União Europeia. Há um retrocesso desses direitos. E, por isso, a nossa responsabilidade para com o projeto europeu é, de facto, uma responsabilidade redobrada. Porque já não é só tratar de assuntos que nós consideramos que são associados ao projeto europeu. É dar respostas sérias a problemas que, muitas das vezes, eles são ou passados ao lado ou passados para um segundo plano. A questão da imigração. A questão da imigração não pode ser abordada com preconceito ideológico ou com apropriação ideológica. É um problema real que nós temos e é um problema real que muitos imigrantes têm por ausência de uma boa integração e de políticas de integração nas sociedades europeias. Teremos com certeza mais tempo para abordar este e outros temas. Mas devo partilhar convosco a minha inquietação em relação à Europa. Porque, como disse há 2 anos, quando inaugurámos a nossa sede, há uma ambiguidade nos líderes europeus. Há uma falta de coragem política nos líderes europeus em responder a 2 perguntas tão simples. O que queremos fazer juntos e que papel queremos ter no mundo? E a resposta a estas 2 perguntas tão simples é essencial. Tem riscos. Mas quais são as respostas que não têm riscos? Mas nós devíamos assumir o risco, porque o preço que estamos a pagar pela nossa ambiguidade é muito grande e pode ser ainda pior. Se calhar nós vamos guardar as palmas para o fim, porque senão a gente perde aqui o enlace das coisas. O Dr. António José Seguro agora falou das questões da imigração. Aliás, eram os seus receios. Quais são os receios que tem desta Europa? Que sim é de paz, que
que sim, não está em paz e que não sabe como é que há de alcançá-la. Hoje, neste dia 9 de maio, temos a Presidente da Comissão Europeia a celebrar este dia em Kiev. Num futuro alargamento, enfim, ainda falta muito trabalho para que esse alargamento aconteça. Uma Europa que começou a 6, hoje está a 27, perdeu um elemento importante pelo caminho e percebeu-se que o alargamento foi rápido demais. Os seus receios, neste momento, quando pensa na Europa há 5 anos, quais é que são? Curiosamente não tem a ver com o alargamento, tem a ver com uma irrelevância da pequenez, que é ao contrário, num certo sentido, do alargamento. Portanto, uma população de 500 milhões, muito envelhecida, quando comparamos com as outras partes do globo, quando comparamos com o que se passa no continente africano, extraordinariamente jovem, percebemos que o que pode acontecer à Europa, se não se conseguir reinventar, é de facto tornar-se muito irrelevante, porque a dimensão populacional conta e não conta pouco. Não conta pouco para as economias, não conta pouco para a importância geoestratégica, não conta pouco para a maneira como as sociedades são coesas e solidárias e sustentáveis, e tudo isso eu acho que é uma grande preocupação, e eu tenho essa grande preocupação quando olho em volta e vejo que agora os jovens estudantes universitários gostam de fazer Erasmus, não é para a Europa, é para o resto do mundo. Que é mais novo, mais desafiante, mais interessante. Claro que é ótimo que possam ir, mas isto quer dizer alguma coisa. Há 30 anos o Erasmus era uma novidade e era muito interessante ir para a Itália ou ir para a França ou para a Alemanha. Agora interessante é ir para outros sítios, é ir para a América do Sul, é ir para a Ásia, etc. É um sinal de relevância. O António já se dizer, a primeira parte do século passado foi de pobreza e de fome e de guerra, e foi de um continente de emigrantes. E, portanto, os europeus espalharam-se por todo o mundo a fugir exatamente dessa pobreza e dessa fome, e passados todas estas décadas, nós temos, de facto, um nível de vida invejável em qualquer parte do mundo. São raros os locais onde possamos dizer que alguém vive melhor e, sobretudo, de forma tão equilibrada, apesar de tudo, com coesão interna dentro das sociedades. Agora, isto não é adquirido porque há 60 ou há 70 anos não foi assim e nada nos garante que continuará a ser assim. Portanto, eu acho que o maior desafio tem a ver com isso e tem a ver com, de facto, o tal papel que a Europa pode conseguir ter no mundo dentro de um espaço muito competitivo e com uma população, apesar de tudo, pequena, comparando com outros espaços do planeta. Há uma área onde a Europa é liderante, tem sido liderante e eu acho que pode continuar a ser liderante e é uma área de futuro. Eu acho que aí vejo a parte esperançosa e tem a ver com tudo o que se relaciona com a sustentabilidade. E aqui também não há outro espaço no mundo onde haja mais ação consequente, onde haja mais concertação de políticas, onde haja legislação, e eu aqui tenho agora, enfim, na faculdade e no escritório, este ângulo de análise, e quando comparamos, noutros sítios fala-se de estándares voluntários para isto e para aquilo. Na Europa nós temos legislação que a breve trecho vai ser obrigatória para todas as empresas, e portanto estamos muito à frente nessa matéria, pressionando, desde o Pacto Ecológico Europeu, vem do Acordo de Paris, mas de forma consistente e consequente para haver, de facto, uma transformação muito grande. E a Europa depois aí tem um problema, que é debater-se, lá está, com a sua dimensão e com a capacidade que tem ou não tem de influenciar o resto do mundo para se alinhar consigo, que já tinha em relação às questões sociais e às questões dos direitos humanos e que agora tem também de forma muito evidente em relação a esta parte. E estes desafios são desafios enormes. Se a Europa conseguir, de facto, manter-se como motor, mas que não seja só para si, mas consiga espalhar, eu acho que já estará a fazer um papel extraordinariamente importante no mundo e que terá retorno, certamente. Dr. António José Seguro, as questões que colocou, o problema da imigração, a falta de coragem dos líderes europeus,
Que propostas é que punha em cima da mesa para ajudar a resolver um problema que não tem solução assim? Não se resolve o problema da imigração num passe de mágica. Mas o que é que era preciso fazer? Ou o que é que não está a ser feito e devia estar a ser feito? Bem, eu, na minha outra encarnação, tinha que ter na ponta da língua respostas para essa pergunta. Agora estou um bocadinho, nesta nova encarnação, um bocadinho mais descansado e mais tranquilo. Exatamente, por isso também mais distanciado. E como identificou esta questão, sim, talvez seguir o raciocínio? Parece-me evidente que hoje a Europa precisa ter políticas de acolhimento e de controle de máfias organizadas que se aproveitam do sofrimento e das necessidades alheias e que essa ausência dessa gestão e a ausência dessas políticas de acolhimento e de integração estão a provocar em vários países europeus, sem necessidade nenhuma, bolsas de inquietação, de receio e de medo, que são aproveitadas pelos exploradores do medo para fins eleitorais. E, portanto, eu diria que é necessário que haja esse controle, de modo a afastar essas máfias e esses criminosos que se aproveitam desses imigrantes e que haja um acolhimento e uma integração de modo a que esses imigrantes sintam que são tratados com todos os direitos como existem esses direitos reconhecidos para os europeus. Esse é um ponto, a meu ver, digamos, essencial, com pena de criarmos aqui vários barris de pólvora e, inclusivamente, os imigrantes ser presas fáceis nesses processos todos. E, enfim, há várias propostas que estão em cima da mesa. Há, aliás, experiências em alguns países e eu julgo que a imigração legal é das respostas mais adequadas deste ponto de vista. Mas este tema prende-se também com um tema que a Assunção Cristas referiu bastante bem, que é a questão demográfica. A Europa tem um problema de demografia, mas não o tem hoje ou não tem ontem e não tem sabido dar resposta. Aliás, a Europa e Portugal, desse ponto de vista, está numa posição muito delicada, porque a aceleração desse envelhecimento é maior no nosso país, mas também tem uma preponderância muito grande na Alemanha. Hoje, cerca de 1 em cada 5 europeus tem 65 ou mais anos. E como nós temos, por exemplo, um sistema de segurança social que é baseado no número de empregados que nós temos, ora, se nós temos cada vez mais população com mais de 65 e mais anos, e, portanto, alguns deles, a maior parte deles, já não trabalham, com aumento de esperança de vida, o que é uma coisa benéfica, mas, simultaneamente, temos cada vez menos jovens, temos um problema de financiamento dos sistemas de previdência que nós temos, e, neste caso, de segurança social. Mas, simultaneamente, temos um problema de ausência ou de enfraquecimento do dinamismo económico da nossa base produtiva. E isso cria problemas, primeiro, porque diminui as receitas para os próprios Estados, para poderem desenvolver políticas sociais e poderem dar respostas aos problemas das pessoas. E, portanto, esta questão demográfica é bastante relevante e precisa de ser respondida, e não são só políticas nacionais, são também políticas europeias que o têm de fazer. Nós hoje estamos também, deparamos com as taxas do BCE bastante elevadas e com a possibilidade de, muito mais rapidamente do que pelo menos aquilo que estávamos à espera, voltarmos a ter que estar de acordo com os critérios de Maastricht, que eu, para preparar esta nossa conversa, fui ver. Estes critérios foram decididos em 1993. 1 de novembro, entraram em vigor em 1 de novembro de 1993. Entretanto, o mundo mudou tanto. Estes critérios, ainda faz sentido falar do 3% do PIB, 60% da dívida pública. Foi também nesta altura que foi criado o BCE. Enfim, isto faz hoje sentido, retoma o mundo como está, as dificuldades que aconteceram, as tais policrises, que são crises interligadas e encadeadas umas nas outras.
Faz sentido responder com uma solução que é de 1993, Assunção Cristas? Não sei responder, que eu não sou economista nem macroeconomista e noutros tempos teria uma resposta na ponta da língua e agora reservo-me o direito de pensar mais no mar e na sustentabilidade. Mas posso dizer que a parte mais importante é o que está por detrás disto, que é o dinamismo económico e que é a capacidade da União Europeia e dos vários países dentro da União Europeia a conseguirem progredir, idealmente com ajudas solidárias que depois sejam reprodutivas e que permitam aos países andar pelo seu pé, convergirem no seu nível de vida e, portanto, serem, no seu conjunto, um espaço muito mais coeso e mais capaz de também ter o seu lugar no mundo. O problema, quando nós olhamos para as dívidas, é saber onde é que estão os credores dessas dívidas. E quando olhamos à volta da Europa, percebemos que muitas vezes eles não estão sequer na Europa. E isso, sim, depois tem impactos muito relevantes do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista da força ou da irrelevância da própria Europa. Enfim, recordo-me bem do tempo em que estive no governo e de como não havia dinheiro e havia dívida e havia coisas para pagar e tínhamos um programa duro de privatizações e também me recordo quem é que apareceu nas privatizações. Não estavam lá os europeus, que também não tinham dinheiro. E, portanto, isto tudo leva-nos a que pensar não tanto nessa parte dos critérios, com certeza têm a sua função e a sua justificação, poderão ser mais para a direita, mais para a esquerda, mais atualizados ou não, mas a parte mais relevante é o que está por detrás desses critérios e é a capacidade da Europa ser um ator económico relevante ou não. E sobre isso é que eu acho que há muito ainda que pensar. A questão demográfica é extraordinariamente central. E não é só, claro que nós pensamos sempre, e a sustentabilidade da segurança social não é só por aí, é porque, como dizia o António José Seguro, um país, um bloco regional como a Europa que não tem tantos jovens tende a ser menos dinâmico, mais conservador, mais avesso ao risco, com mais dificuldade em liderar tendências, em inventar coisas novas, com muito mais receio e com muito mais tendência para proteger o que já tem, porque é normal, porque é assim que as pessoas funcionam, quando são mais velhas, quando já não têm muitos anos pela frente, querem salvaguardar o que têm, que lhes dá segurança, não querem arriscar porque já não terão tempo para recuperar mais adiante. E isso é que eu acho que depois passa para toda a sociedade e quando se compara com o resto do mundo, nós ficamos mal. Se eu tivesse que identificar um grande tema, era esse. Bem, vamos lá ver. Quando foram criados e fixados esses critérios, eles não foram por razões económicas. Ou melhor, foram decididos politicamente, que seriam aqueles os critérios. O problema que eu vejo, que sempre vi no que diz respeito à Europa, é que nós somos a única região do mundo que tem uma união monetária, mas não tem uma governação económica. Somos o único. Não existe em mais nenhuma região no mundo. Isto é uma singularidade negativa que nós temos na União Europeia. E mesmo o programa e os pactos de estabilidade e crescimento também são de crescimento. E as instituições da zona euro têm-se preocupado mais com a estabilidade do que com o crescimento. Ora, as duas coisas têm que caminhar em conjunto, porque a política monetária é importante, mas tem que estar ao serviço do crescimento económico. E o crescimento económico tem que estar ao serviço do desenvolvimento e do progresso social, de um desenvolvimento sustentável. E tem que resolver os problemas concretos das pessoas. Caso contrário, não cumpre a sua função. Portanto, não é a economia que tem que estar ao serviço da política monetária. E eu tenho dificuldades em perceber, eu sei muito bem da independência dos bancos centrais e também do Banco Central Europeu, mas não me esqueço quando, enfim, na outra encarnação, eu dizia que era imprescindível que o Banco Central Europeu emprestasse dinheiro diretamente aos Estados e não tivesse que passar pelos bancos. E havia muita gente que me criticava. Uns criticavam porque dizia que isso não era permitido pelos tratados, mas havia muita gente que criticava com fundamentos ideológicos. O que é certo é que, mais tarde,
isso teve que vir a ser consagrado. É certo que houve aí a ação também do Tribunal Constitucional alemão e, portanto, a política tem sempre um papel, mesmo quando a decisão está em instâncias como o Banco Central Europeu. E, em segundo lugar, nós precisamos de ter um orçamento mais reforçado no seio da União Europeia. E precisamos ter governação económica que possa ter políticas económicas que ajudem a equilibrar alguns dos desequilíbrios que existiram no passado e de alguns desequilíbrios que podem acontecer. Quando há uma crise, há sempre transferência de riqueza. Há sempre transferência de ativos. E mais, hoje temos famílias a viver uma situação muito difícil por via de uma subida vertiginosa das taxas de juros. Eu sei que não é só o Banco Central Europeu que está a fazer isso, mas esta inflação tem uma origem diferente das outras. E, portanto, nós devemos ter tido um olhar mais seletivo, nós, Europa, nós deveríamos ter tido ações do ponto de vista económico que ajudassem a equilibrar. Portanto, falta um governo económico na própria União Económica e Monetária. Falta este equilíbrio e eu julgo que esse é um dos problemas da ambiguidade da própria União Europeia. Essa falta de coragem de, neste caso, concretizar o que está escrito, que é um programa de estabilidade e crescimento. Por isso vê-se as taxas de crescimento que nós temos. Vamos ver, a Europa hoje, fruto do mercado único, nós estamos no pódio das economias mundiais. Não é? Mas precisamos nos manter lá. É certo que o perfil, em termos de economia e a sustentabilidade, estou muito de acordo, e ela é uma bandeira, e deve ser mais do que uma bandeira, deve ser uma âncora do nosso próprio desenvolvimento. Mas se não houver recursos, vão sobressair os egoísmos dos Estados. E essa tem sido a história recente da União Europeia. E, portanto, é necessário revisitar a União Económica e Monetária, mas eu volto a frisar, económica também. Posso só comentar aqui assim, um aspecto. Esta parte eu acho que é uma parte muito sensível, que é quanto é que os Estados estão dispostos a pôr em comum e a reforçar e quanto é que querem reservar para si. E, portanto, quando nós olhamos para o Brexit e perdemos um grande Estado que equilibrava muito e que faz falta, eu acho, à Europa, percebemos que querer andar rápido às vezes pode não ser a melhor solução e, portanto, acho que temos que ver com muita atenção. Mas agora eu contraponho com outra área onde não houve a tal união e que nos faz muita falta agora com o tema da inflação em virtude das questões energéticas, que é o mercado energético a funcionar a sério na Europa. E como, enfim, aqui assim, o travão consistente de alguns Estados-membros, no caso da França, sempre impediu que, por exemplo, Portugal e Espanha produzissem energia renovável e pudessem exportar para a União Europeia. E este é um tema já de décadas e que nunca conseguiu ser resolvido. Tivéssemos nós essa união a funcionar a sério e não estávamos tão vulneráveis como estamos agora e dependentes do ponto de vista energético, porque certamente muito mais projetos teriam aparecido com a preocupação e com o foco na exportação para o centro da Europa. E esse é um... Vamos vendo, e aqui houve um egoísmo francês a proteger o seu próprio modelo assente no nuclear e, portanto, é pena. Quando vamos a ver ponto por ponto, de facto, poderíamos sempre melhorar em alguns aspectos e que fariam a diferença em muitas circunstâncias como esta agora. Eu talvez gostasse de colocar agora uma questão que tivesse que ver com... não é não é puxando pelas vossas anteriores responsabilidades, porque isso não faz sentido. Mas o que faz sentido é puxar da vossa experiência política, isso é que faz sentido, e era apelando a essa experiência política, eu gostaria talvez, e agora, como a Assunção acabou de falar, pegava pelo António José Seguro, nós temos umas eleições que vêm... Acho que também é isso que faz sentido com a lógica até desta plataforma Nossa Europa, que é uma instituição, digamos assim, enfim, que junta quase todos aqueles que estão na Europa, deixa os comunistas de fora, entendo que os comunistas não defendem esta ideia da Europa, mas é uma plataforma
que é multipartidária, e isso é uma coisa interessante só por si, porque é plural e o pluralismo faz parte da democracia e é isso que nós queremos e é também por isso é que estamos aqui. Que campanha? O que é preciso? Estamos a um ano dessa campanha eleitoral, uma campanha que provavelmente vai acontecer com guerra. Não sabemos se daqui por um ano a guerra já terminou. A Europa tem que ser diferente e tem que fazer, tem que gastar os seus recursos também de forma diferente por causa dessa guerra. Que campanha, o que é que se deve dizer às pessoas para que elas, de facto, saiam de casa e depositem o seu voto nas urnas? Eu julgo que será mais fácil, pelo menos para mim, não sei se façam são cristas também, mas que será mais fácil reconhecer que as eleições europeias vão ser eleições dominadas pelo contexto da política nacional. E esse não é um fenómeno só português. E, se o calendário eleitoral em Portugal se mantiver, elas vão ter uma leitura devido a toda a evolução política que tem existido, e não me estou só a referir à evolução política mais recente. Portanto, será muito difícil dizer vamos falar da Europa, porque ela vai ser autenticamente dominada pelo contexto nacional. E se houver alguma candidatura que tente afirmar-se, que tente, não, eu quero falar da Europa, das propostas para a Europa, das minhas ideias para a Europa, eu acho que vai ficar a falar sozinha. E acho que vai ficar num espaço extremamente reduzido. Isto podia ser diferente? Talvez. Mas volto a dizer, as pessoas têm que sentir a Europa como um projeto seu. E, na minha opinião, a Europa está sem projeto. Não quer dizer que não tenha prioridades, que não tenha políticas. Mas, se não tem um projeto, nós não sabemos para onde é que caminhamos. Há pouco a Assunção Cristas, e bem, dizia, atenção, a política dos pequeninos passos é importante. Mas quando tínhamos a política dos pequeninos passos, nós sabíamos para onde estávamos a caminhar. E o problema não era para onde é que nos dirigíamos, era o ritmo para que podermos ir juntos. E não é nenhum drama se não formos juntos e se não fizermos juntos tudo. No euro não estamos todos. Há pessoas que estão felizes com o mercado único e não querem mais. Pessoas, quer dizer, Estados, entenda-se, e que não queiram mais. Estão no seu direito, não os podemos obrigar. Mas eles também não podem impedir aqueles que querem ter uma integração política maior para responder aos problemas concretos das pessoas que o façam. Há pouco a Assunção Cristas equacionou, a meu ver, muito bem, a questão de quanto é que cada Estado-membro está disponível para ficar para si e para partilhar com os outros. Há uma questão, a meu ver, que é o seguinte: nós temos problemas comuns. Somos mais eficazes a responder-lhes como Estados individualmente ou a partilhar competências e recursos e experiências e a responder-lhes em conjunto? A pandemia reforçou a ideia de que a problemas comuns deve haver respostas comuns. E, portanto, não é por falta de evidência, podíamos dar aqui outros exemplos, mas também é um problema de convicção. Uma das coisas que se tem muito receio, que se abana muito, é a questão da soberania. Perdemos soberania, perdemos soberania. O problema da soberania, a meu ver, nos tempos atuais, é um problema de partilha e de exercício conjunto da soberania em determinados níveis para determinadas competências. Porquê? Porque daí resulta uma resolução mais rápida e mais sólida e mais séria dos problemas concretos das pessoas. E, portanto, este é o meu ponto. A falta de um projeto europeu é também uma das razões que faz com que as pessoas se desapeguem um pouco à ideia. Mas volto a frisar, eu considero que a primeira questão, porque não se vai mobilizar muito pelas ideias europeias, vai ser o domínio pelo contexto nacional e, portanto, isso vai depender. Mas parece que as eleições vão ser em junho, ali perto entre o 10 de junho e na véspera, não é? No dia 9. Sim, e, portanto, não é a primeira vez. Costuma ser sempre por volta dessa altura. Certo, mas quer dizer, se estávamos à procura de incentivos para as pessoas ir votar, esse é o pior dos incentivos que se podemos utilizar, não é? Eu diria o seguinte, e aqui, de facto, nós temos visões um bocadinho diferentes, mal seria se concordássemos em tudo.
A Europa assenta num princípio de subsidiariedade, assenta nesta lógica de que localmente os Estados, porque estão mais próximos das pessoas, resolvem melhor e, portanto, terá de ser resolvido a nível europeu aquilo que justificadamente for mais eficaz e mais eficiente a nível europeu. Mas a prova é a de que é mais eficaz a nível europeu, não é a de que é mais eficaz a nível nacional. E, portanto, se tivéssemos que falar em direito de um ónus da prova, quem tem o ónus de provar que é mais eficaz a nível europeu é a própria Europa. Aliás, os Parlamentos Nacionais podem controlar e devem controlar a aplicação do princípio da subsidiariedade. Obviamente que isto diz-nos pouco, porque na prática o empenho que nós pomos nas justificações em relação a cada matéria sobre se o melhor nível é o central europeu ou se é o local dos países, e depois dentro de cada país a discussão se é ao nível regional ou se é ao nível municipal ou se até é de forma mais capilar e até alargando para fora da própria esfera pública, esse é sempre o grande tema de tratar daquilo que são os problemas comuns. Portanto, eu acho que não há muita dificuldade em identificar os problemas. Depois há tensões nas melhores respostas e nos melhores caminhos para os termos. E depois o teste do algodão acontece sempre em relação a questões centrais. Por exemplo, impostos. Nós queremos ter impostos competitivos para trazer os suecos para cá, porque precisamos imenso do dinheiro deles e que venham aqui dinamizar a nossa economia. E os suecos ficam irritados porque, obviamente, veem de repente sair assim gente com recursos e também começam a não achar muita piada. A Irlanda bateu-se até ao final e continua muito eficaz na sua política dos 12,5% de IRC, que atrai investimento e que o mantém e que cresce alegremente, com setores muito dinâmicos, e fez fincapé, e quando foi intervencionada fez fincapé nisso e não abdicou dessa parte. Nessas alturas é que as opiniões dos vários países se dividem e dentro dos vários países das várias sensibilidades políticas, como é evidente, mas a Europa é feita de diálogo e de debate e de democracia. Agora, concordo com o António José Seguro que eu acho que nada disto vai ser discutido nas eleições europeias, ou não vai ser o tema mais relevante, isso concordo em absoluto. É muito difícil encontrar temas, apesar de que a nossa vida é esmagadoramente influenciada e determinada por tudo o que é decidido a nível europeu. A Assunção estava a falar de impostos, mas eram os impostos cá que favorecem os suecos. Eu estava a falar, é sempre um tema recorrente em campanhas europeias, o imposto europeu. E agora temos mais problemas, porque antes não tínhamos, a ideia de termos que cuidar da nossa segurança. A ideia do imposto europeu, para si, como é que olha para ela? O imposto europeu já existe, só que é indireto. É por via dos Estados. Eu gostava ainda de... Acho que já não vai ser na minha vida, enfim. Mas eu gostava de um dia preencher um IRS em que tivesse um quadradinho e dissesse, olha, X% é para a sua junta de freguesia, Y% para a sua Câmara Municipal, X% para o Governo da República e não sei quantos % para o Orçamento Europeu. Aí ninguém dá nada para a Europa. Não é? E, portanto, mas, portanto, que fosse um contributo, porque a cidadania... Para a Junta de Freguesia, para a Câmara, etc., já tem em vários sítios. Há várias legislações que depois do orçamento todo do Estado canalizam por via de decisões do Orçamento da República. O que é que eu quero dizer com este pequenino exemplo para chamar a vossa atenção? É uma coisa muito simples. Se eu pertenço a diferentes comunidades políticas e se há níveis em cada comunidade política, níveis de governo, então eles devem ser dotados de orçamentos com autonomia sem estarem dependentes uns dos outros. Isso obriga a uma outra questão, que é a chamada questão democrática na Europa. Eu peço responsabilidades a quem pelas decisões na Europa? Quem decide, não há nenhuma decisão na Europa que não seja tomada pelos governos dos Estados-membros. Mas sabemos que nesse Conselho de Ministros, conforme a respectiva área, que há uns governos que pesam mais do que outros, o que é uma coisa normal. Portanto, muitas das vezes nós dizemos quem me dera poder votar para as eleições alemãs.
porque eles têm uma cota-parte importante na decisão daquilo que se passa na União Europeia ou em França. Portanto, também seria, e não é por falta de propostas em cima da mesa, interessante que nós, nas eleições europeias, tivéssemos rostos que viessem responder pelas políticas que são decididas e são executadas, ou pelas omissões. E isso, verdadeiramente, nós só temos como interlocutor os políticos no quadro nacional que participam no Parlamento Europeu. Mas, como nós sabemos, o Parlamento Europeu não participa em todas as decisões, mas os Conselhos de Ministros, isso sim, sobretudo nas áreas da intergovernamentalidade. Portanto, também há aqui uma questão democrática que está sempre aqui presente, da maneira como nós elegemos e a maneira como nós pedimos responsabilidades em quem toma as decisões. E, portanto, já se avançou aqui um bocadinho, as grandes famílias europeias indicam quem é o candidato a presidente da Comissão, mas a Comissão não decide, a Comissão propõe. É evidente que pode haver lideranças, houve lideranças marcantes. Jacques Delors teve uma liderança marcante, ele se deve à duplicação dos fundos estruturais que muito contribuíram para a coesão territorial e para a coesão económica e social de muitos países. Mas, portanto, há aqui um problema também de clarificação. As pessoas, por exemplo, têm medo de falar em federalismo. O federalismo é aquilo que defende os povos e que trata por iguais os Estados e os povos. Agora chegou-se aqui ao momento da verdade. Sim, mas quer dizer, eu chamo esta questão porque maior integração política na Europa resultou sempre em benefício dos europeus. Mas, enfim, eu fico... Mas eu não sei se a Assunção Cristas não partilha esta... Já tínhamos falado do princípio da subsidiariedade, portanto, a seguir viria a questão do federalismo, é normal, vai no caminho dos impostos também, mas, enfim, começámos por destacar o que era de central e de relevante e dos valores europeus, e eu acho que isso é o que convive bem com estas diferentes sensibilidades. Mas eu acho que se nós se caminhássemos para um federalismo, haveria mais Estados a sair, como saiu o Reino Unido, se calhar outros tantos saíam mais rapidamente. Queremos diminuir, eu concordo com a lógica de várias velocidades e de podermos ter, aliás, a zona euro e a União Europeia não são coincidentes e, portanto, podemos ter mecanismos diferentes e áreas políticas de desenvolvimento diferente, mas perdermos membros assim do pé para a mão não é uma grande ideia. Eu sou mais favorável à lógica de um alargamento prudente e bem pensado do que propriamente deixar Estados ficarem pelo caminho. E eu acho que estes temas são, de facto, aqueles temas que têm potencial para desfazerem a Europa e, portanto, acho que têm que ser vistos com muita atenção. A entrada da Ucrânia na Europa será um dos temas na parte não nacional, digamos assim. Quer dizer, a questão da Ucrânia é uma questão... é uma dor para todos nós, não é? Porque quando julgávamos que era inimaginável uma guerra na Europa, e uma guerra com estas proporções e com esta natureza, é duro para todos nós. E, portanto, o que desejamos é que se encontrem condições para deixar de haver guerra e deixar de haver sofrimento e que volte a vigorar o direito e as regras do direito internacional, nas normas do direito internacional na questão da União Europeia. E, portanto, e depois tudo segue o seu processo, porque nós todos defendemos formas pacíficas para resolver os problemas entre seres humanos e entre as pessoas. E, portanto, eu julgo que essa é uma questão que todos nós gostaríamos que ficasse resolvida hoje, mas, pelos vistos, as coisas parece que vão levar algum tempo. Isto entra num quadro de geopolítica mundial muito interessante, mas onde a Europa conta pouco, ou melhor, a Europa podia contar mais desse ponto de vista. Por exemplo, a Europa sempre abdicou da sua própria defesa. É certo que tem alguns compromissos, dá alguns passos, mas verdadeiramente se a Europa e a nossa política de segurança comum quisesse ser um pilar igual ao outro lado do Atlântico, em termos da própria NATO, devia ter feito mais alguma coisa. Julgo que agora está em cima da mesa a possibilidade de haver um núcleo comum de investigação e desenvolvimento nas áreas militares que sirvam para a defesa da própria União Europeia.
Eu acho que isso é crucial. Não é para fazer a guerra, é para a Europa ganhar a autonomia. Uma Europa envelhecida perde a autonomia, pelas razões que há pouco vimos. Uma Europa dependente do ponto de vista energético e sem fontes energéticas perde a autonomia. Uma Europa que não tem autonomia tem um papel pouco relevante na cena mundial. Bem, é certo que do ponto de vista comercial somos de facto um gigante e isso é bastante bom. Mas, quer dizer, mas nós temos que fazer mais alguma coisa. Quando se pôs o problema do 5G, não é? Vejam o que os chineses fizeram. Os chineses, num espaço de uma geração tecnológica, conseguiram ser os únicos a oferecer uma infraestrutura e também a operação completa a um preço altamente competitivo. O que é que os Estados Unidos andaram a fazer, junto dos seus membros de NATO, para não fazer a adjudicação à empresa chinesa? Mas o que é certo é que as duas empresas que poderiam fazer concorrência e competição são europeias. E, portanto, não houve uma política de investimento nessa tecnologia e na sua aplicação à economia que pudesse garantir-nos uma autonomia e que não tivéssemos que estar entre dois lados. E, portanto, isto tem a ver com o quê? Os outros países pensam, os outros países que são potências do ponto de vista económico e do ponto de vista comercial têm estratégia. Ora, a Europa demite de ter essa estratégia. E na área da defesa é um exemplo daquilo que pode acontecer. Estão-se a dar alguns passos na área da União da Saúde. Mas, quer dizer, mas que passos são esses? Portanto, eu sou um defensor muito da integração política e dentro desta lógica de problemas comuns, respostas comuns. Mas é preciso ter recursos. Quanto tempo, que imensidão, que desperdício de energias leva cada vez que a Europa tem que discutir o seu próprio orçamento? Se houver critérios, se houver regras, as coisas estão claras, estão decididas. Se houver percentagens, isso é muito simples. Há percentagens para o déficit, há percentagem para a dívida pública. Porque é que não há, desse ponto de vista, também critérios bastante claros e não um jogo em cada momento onde, obviamente, os Estados mais fortes jogam a sua influência? Eu, por acaso, percebo e, em parte, concordo com o que o António José Seguro disse, nomeadamente a matéria de defesa. Eu acho que, por razões históricas, no fundo, a União Europeia sempre confiou na NATO e sempre teve medo de si própria e dos seus próprios elementos internos. Isto não é por acaso. As coisas não têm geração espontânea nesta matéria. Mas eu não vejo uma Europa sem estratégia, confesso, porque eu também não tenho, como eu não tenho esta visão e essa expectativa, também não tenho essa frustração de achar que estamos a fazer pouco e que a coisa não anda. Eu olho, por exemplo, para o Pacto Ecológico Europeu e eu acho que é uma visão estratégica para a Europa. Olho para o compromisso europeu da neutralidade carbónica em 2050 e foi o primeiro bloco no mundo a dizer isto, a afirmar e consistentemente a aprovar políticas públicas e legislação e encaminhamento dos fluxos financeiros para aí. Portanto, eu não vejo isto. Se calhar sou mais otimista porque não tenho a tal expectativa do salto institucional no sentido do federalismo e, portanto, fico satisfeita que funcione aqui sim mais um valor que se junta ao da solidariedade, ao da paz, enfim, ao da coesão, que é este valor da sustentabilidade e de querermos ser um bloco regional liderante nessa matéria e capaz de contaminar o resto do mundo, e estamos a fazer, eu acho, de forma, até porque precisamos também, nomeadamente na parte energética, mas não só, mas precisamos, também é uma questão de autonomia e de sobrevivência da própria Europa, não é só por questões, enfim, bondosas, científicas e de respeito pelo planeta. Há depois também toda a outra parte, mas a verdade é que somos os mais, se quiser, os mais vocais e mais consequentes na ação nessa matéria. E eu acho que isto é um projeto para toda a Europa e para todos os europeus. Portanto, não tenho essa visão tão negativa. Eu só gostava de recordar que, penso que foi o Kissinger que uma vez disse: eu, quando tenho que ligar para qualquer zona do mundo, sei a quem ligo. Quando tenho que ligar para a Europa, tenho que fazer vários telefonemas.
Talvez hoje, com o avanço digital, só preciso fazer um, mas depois quem atende passa a chamada, não é? Quer dizer, e este é o problema da Europa. Eu não quero extinguir os Estados. Apesar de tudo, este tema da guerra na Ucrânia uniu a Europa e trouxe relevância à política externa e pôs a Europa a falar a uma só voz, apesar de tudo. Digamos que o aspecto é melhor de longe do que de perto, em relação a essas evoluções e às coisas que foram, de perto não é bom. que foram feitas. Não, quer dizer, vamos lá ver. Está, acho que ainda não foi aprovado um acordo com 150 países, os países ACP. Porquê? Porque foi bloqueado primeiro pela Hungria, agora, se não me falha a memória, pela Polónia, e muitas das vezes os bloqueios não têm a ver com o dossiê que está a ser negociado. Tem a ver com eu cedo se tiver isto como contrapartida. Ou seja, o sistema de decisão na União Europeia é um sistema que, em vez de facilitar a decisão, promove o bloqueio e a chantagem. Eu pergunto como é que... A solução passa por ter métodos de decisão que não exijam unanimidade em muitas das questões que são essenciais. Já há algumas coisas em que não exige, mas não é em tudo. Sim, não é tudo. E a votação por maioria qualificada exige 3 critérios e é complexa, ou seja... E o que é que se faz a esses países às Hungrias e às Polónias, que não cumprem todos os critérios? Não, vamos lá ver. Eu acho que quando as regras do jogo são regras que incentivam a que ele se bloquear tenha a ganhar aqui neste dossiê, não é? As pessoas, ou alguns Estados, ou alguns líderes, jogam esses dossiês, não é? E jogam com essas regras. Se as regras forem diferentes, as coisas são completamente diferentes. E, portanto, eu julgo que o modelo de decisão da União Europeia precisa de ser revisitado. Precisa de ser mais célere. Isso obriga à alteração de alguns poderes. Ora, isto é um bom tema para a campanha. Sim, mas quer dizer, eu acho que as pessoas não estão apaixonadas por revisões dos tratados, exceto se lhes expliquemos que a revisão dos tratados leva a modelos de decisão que decidem mais rapidamente e que permitem resolver os problemas concretos das pessoas. Mas, portanto, eu julgo que eu sou um defensor de maior integração política, já acho que escuso de dizer, de modelos de decisão mais rápido e de recursos orçamentais que permitam não estar dependentes da sensibilidade de cada Estado, do contexto nacional de cada Estado e das lideranças, sobretudo das lideranças do outro lado do Atlântico. Nunca se sabe qual é a surpresa que nos trazem. Do lado do Atlântico. Isso é verdade. Do outro lado do Atlântico também falam dos bloqueios institucionais entre o Congresso e o Senado e de como é tão difícil decidir por causa dos papéis dos vários Estados federados. Portanto, eu acho que os temas são diferentes porque as histórias são diferentes, mas os bloqueios existem em todo lado. O que eu acho é que é preciso ponderar sempre o que significa, de facto, ter processos que, no limite, deixam uns de fora e acolhem uns. E como nós sabemos, países com a relevância e com peso económico, populacional, porque é isso que lhes dá também peso nas instituições, na distribuição dos votos, acabam por, de uma maneira ou de outra, estar lá. Os mais pequenos mais facilmente ficam de fora, em processos em que se favoreça mais as maiorias e menos a unanimidade, mais rapidamente ficaram de fora e não conseguiram encontrar tão facilmente aliados. E, portanto, alianças para mudar são mais fáceis e países como Portugal e com a dimensão de Portugal precisam de alianças para mudar as coisas. Se não precisarem, a dada altura, se tivermos muitos processos para os quais não são necessários as vozes de todos os países, essas alianças vão surgir ainda menos e, portanto, na prática eu não vejo aqui uma grande solução para os grandes desequilíbrios, porque os grandes desequilíbrios, infelizmente, são os que têm muito a ver com dimensão, com a economia e com peso. E aí cabe a cada Estado-membro e cabe a cada país fazer a sua reflexão e acrescentar alguma coisa e tornar-se relevante. Como a Europa precisa de se tornar relevante, os países precisam de se tornar relevantes dentro da Europa e têm que encontrar esse seu espaço e eu acho que é isso que devem fazer países como Portugal. Só fazer uma pequena precisão. Um dos princípios do federalismo é
precisamente o mesmo peso para cada um dos Estados. Portanto, no Senado. Hoje, se o Conselho for visto como o Senado, os pesos não são iguais, são completamente diferentes. É um facto, mas normalmente os federalismos depois funcionam também com os parlamentos onde há os pesos diferentes e, portanto, no limite nós não vamos ter, acho eu, soluções que ultrapassem aquilo que é a diversidade própria de um retalho que é a União Europeia. E eu acho que isso, enfim, pode haver afinamentos de modelo mais para um lado, mais para o outro, mas no final da história o que mais conta é a capacidade das várias regiões e dos vários países, se continuarem a entender que faz sentido afirmarem-se enquanto países, poderão dar um salto, mas nós não vemos a tendência nesse sentido, vemos a tendência até de desagregação dos países e não propriamente de união dos países, mas se continuarem a entender, eu vejo muito difícil encontrar aqui soluções institucionais que ajudem a pacificar e a termos mais solidariedade e decisões melhores para todos. Nesta parte eu acho que sou muito pragmática, eu acho que os mais pequenos têm mesmo que encontrar relevâncias e não podem confiar nos outros para essas relevâncias. Uma segunda nota tem a ver com, não se trata de afastar países. Trata-se de dizer, há aqui um conjunto de países que querem ir mais longe, querem aprofundar a sua cooperação e, portanto, todos são bem-vindos. Eu recordo o euro. A Dinamarca tinha todas as condições, porque cumpria os critérios de adesão ao euro e decidiu politicamente e continua na União Europeia. Ou seja, portanto, o meu ponto foi aquilo que eu disse há pouco. Quer dizer, quem quer avançar e aprofundar mais não deve ser visto isso como uma coisa negativa, desde que não faça um clube de admissão é saber exclusiva. Como é, quem é que fica de fora? Quem é que fica, no fundo, fica de fora para quem não quem quer. É que fica de fora? Fica de fora quem não quer. Fica de fora quem não quer. Quem não quer ou quem os outros não querem, ou quem não pode. Há pouco referiu o Brexit. Eu hoje não sei como é que as sondagens refletem o sentir da opinião pública. E aquilo foi 50, nem chegou a 52, uma pequenina diferença. Foi uma história de um grande equívoco, mas a verdade é que aconteceu. E todos nós sabemos os argumentos que eram utilizados, quer dizer, não houve ali pedagogia. O que houve ali foi muito para destabilizar a própria União Europeia. Porque, vamos lá ver... E o KIP quase que desapareceu. Sim, mas quando eu faço aqui a crítica da ausência do projeto europeu, da falta de coragem política, há uma série de adversários da Europa que vivem fora da Europa, e alguns até vivem na Europa, invejosos com aquilo que foi conseguido até ao momento. Eu acho é que nós recebemos um legado que temos uma responsabilidade de manter e de aprofundar. E, portanto, este é o meu ponto. Eu com essa parte concordo. Estamos já na nossa reta final e eu não queria que ficasse aqui nenhum tabu pelo silêncio. E, portanto, queria perguntar à doutora Assunção Cristas se o seu partido lhe pedir tem alguma disponibilidade para aceder a um convite para experimentar uma experiência europeia? Ora, agora que era uma pergunta difícil, ao Flor. Eu devo dizer que não tenho nenhuns planos em matéria política. Portanto, eu tenho muitos planos académicos, e muitos planos de advocacia e coisas extraordinárias que estou a fazer e que me ocupam muito tempo. E eu acho que o CDS tem pessoas ótimas que podem continuar e estar na linha da frente desse projeto. Eu agora estou numa fase académica e de advocacia, com muitas coisas para fazer, com muitos timings e projetos por diante. Olho, por exemplo, ajudar a criar uma licenciatura totalmente dedicada ao mar, com 5 faculdades, uma das quais é a minha, Direito, mas 5 faculdades da Nova, mais o Algarve, mais Évora, e, portanto, coisas que seria muita pena se eu não pudesse continuar, e, portanto, a resposta é, há muitas pessoas no CDS que podem dar um contributo muito válido agora. Mesma pergunta para si, Dr. António José Seguro. Há quem diga que não se deve voltar ao lugar onde se foi feliz, não é? Mas é muito claro também. Eu não tenho nenhum horizonte sobre a vida política. Eu não sou hipócrita de dizer nunca, jamais, em tempo algum,
mas neste momento estou concentrado na minha vida académica, leciono, estou a meio de um doutoramento, tenho uma pequenina atividade empresarial e é aí que me concentro. E neste espaço ficamos por aqui. Eu queria agradecer muitíssimo de novo o convite de Carlos Coelho e também agradecer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Peço desculpa que no início não referi, mas acho que foi aqui uma belíssima conversa de duas pessoas que nunca tinham conversado juntas. Caramba, como é que se perdeu? É engraçado isso, também não sabia, mas acho que é ótima a ideia do Carlos. Quando eu era membro do governo. Pois, mas nunca... Sim, já tinham conversado antes, com certeza, claro. Não. Ai, não? Não. Ai, isso aí é que é mais estranho. Encontrámos-nos uma única vez, julgo eu, que me recordo, quando o fado foi património mundial, convidados pelo então Presidente da Câmara de Lisboa. É capaz. Pronto, que era Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, na altura. Não. António Costa. Pronto. Pronto, é o fado. Nessa altura que nós nos encontramos. Mas penso que mostramos que se pode discordar com elegância, com consideração, com certeza, que é uma das formas de combater o populismo. Pronto, e agradecemos. É as pessoas considerarem os adversários e respeitá-los. Com certeza.